Hoje, dia 6 de maio, é o Dia Mundial da Asma. Você sabia disso? E aí, um dos objetivos dessa data é conscientizar as pessoas que não fazem ali, né, o tratamento contra a doença, que existe, viu, esse tratamento. De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde e do IBGE, 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos têm asma. Patrícia Piazza, é muita gente, hein? E, aliás, nessa época do ano que começa ali, né, um período mais de estiagem pra gente, frio e tudo mais, quem tem asma sofre mais ainda, né? Bastante, viu, Manu? A gente que não tem já sofre, imagina quem tem a doença, né? E é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Por isso, esse dia de conscientização, né? O Dia Mundial da Asma. Eu estou aqui com a doutora Daniela Campos, que é pneumologista. Doutora, bom dia para a senhora. Começa explicando para a gente, primeiro, o que é asma? Muita gente confunde com outras doenças também, como, por exemplo, a bronquite. É a mesma coisa, não é? Bom dia. Bom dia, obrigada pela pergunta. A asma é uma doença inflamatória crônica, agudizada por períodos de gripe, às vezes alérgenos como gato, poeira. Então é uma doença inflamatória, então ela fecha os brônquios e nesse fechamento brônquio você pode ter uma crise mais grave. Por isso que é tão importante tratar, senão a pessoa não sai da emergência. A bronquite, geralmente você tem a bronquite aguda, que causa também essa inflamação, mas a bronquite crônica é do cigarro. Então a bronquite crônica é uma doença mais grave, porque você inflama o pulmão de uma forma mais crônica e é relacionada mais ao tabagismo. A gente está vendo ali agora imagens, olha só, de um teste. Que teste que é esse? Que exame é esse? Eles estão fazendo o teste do óxido nítrico, que a gente chama de feno, então a gente vai ver a inflamação do paciente. Então, o paciente que já tem o diagnóstico, já está em tratamento, é importante fazer, porque a gente vai dosar essa quantidade de inflamação, vamos dizer assim. Então, vem um número que fala que acima, por exemplo, de 25, o paciente está muito inflamado. Então, você vai aumentar a medicação do paciente ou você vai diminuir de acordo também com esse exame. E o exame que a gente não conseguiu trazer, mas é muito importante falar, que é a prova de função pulmonar, que é a espirometria, que você sim vai medir essa força do volume pulmonar, o volume expiratório, capacidade vital. Então, tanto o feno quanto a prova de função pulmonar são exames muito importantes para nós pneumologistas e alergistas na condução do paciente asmático. É importante sempre ter o acompanhamento, porque ao contrário do que muita gente pensa, a asma pode matar e muita gente acaba se acomodando quem tem asma. E a asma não pode matar, não. A asma mata. Então, a gente tem milhões de brasileiros morrendo. Em 2019 a 2023, mais de 20 mil mortes no Brasil. Então, assim, numa faixa etária jovem. Então, a gente não está falando de pacientes idosos, nós estamos falando de adolescentes, crianças, que têm um risco muito grande de ir a óbito por conta dessa crise. Já que o pulmão fecha, às vezes não abre de uma forma tão rápida. Então, por isso que o paciente tem que estar compensado, controlado, procurando o seu médico, fazendo o tratamento direitinho, usando a medicação que é gratuita, basta ter um diagnóstico, uma receita, para poder pegar essa medicação e controlar. Só que nas intercrises, o paciente fica bem, então ele acha que está curado da doença, e não tem cura, você tem controle dela. Por isso que é importante estar fazendo a consulta periodicamente, para poder saber como é que está o controle dessa asma do paciente. Quais sinais que eu posso ficar em alerta ali, por exemplo, para crianças, né? Para saber se meu filho tem ou não asma, se é um sinal de alerta para eu correr para um médico. Então, na verdade, a criança tem vários sintomas, mas ele chia o peito, ele tem falta de ar. Uma criança com uma tosse, que ele fala, nossa, mas a tosse não melhora, tem 2 a 3 semanas. A gente tem uma asma variante de tosse que o paciente só tosse. Então, em caso de tosse, falta de ar, o cansaço, às vezes a mãe pode perguntar para o professor da escola. Ó, parece que ele não corre igual os outros colegas, ele está mais cansado, então ele cansa mais fácil, ele chia o peito, às vezes ele tem dor no peito. Então, tem vários sintomas que mostram que essa criança não está bem, não está respirando bem e a família precisa de um atendimento. Certo, muito obrigada pelas informações, Manu. Hoje, então, Dia Mundial da Asma, aqui no Complexo Orion, né? Tem esse atendimento hoje pela manhã de orientação, das 9 horas da manhã até às 17, ou seja, 5 horas da tarde, para fazer esse alerta para a população. A asma mata, mas tem tratamento e você não precisa passar por essa situação, deixar chegar nesse ponto, né, Manu? Então, tem que procurar um médico e ter acompanhamento. Eu volto com você. Sem dúvida alguma. Obrigada, Paty. Obrigada, doutora, também pela participação e pelos esclarecimentos para a gente aqui, né?